Graça e paz a todos os amados de Cristo Jesus. Eu tenho de fazer agora este vídeo para responder a uma publicação que o vosso irmão Vitor Rafael fez na página do meu Facebook, na minha página. Bem, primeiramente eu quero dizer àqueles que não são crentes, aqueles que não são cristãos, que na verdade, eu respeito a vossa opinião, a vossa opinião que vocês apresentam, o vosso ponto de vista que é secular e tem a ver com aquilo que é o chamado politicamente correto, o que é normativo dentro de algumas sociedades que já vão aceitando como modernismo certos comportamentos que mesmo na nossa forma étnica e ética e costumes nós não aceitávamos, mas hoje acabamos por aceitar porque a introdução de novos valores globais nessa modernização e essa chamada globalização também. Aos irmãos que também cristãos que responderam a esta postagem, eu me refiro à postagem que eu fiz com relação a isso que está se colocando nas redes sociais sobre o Fred Costa, sobre o seu casamento e tudo mais, eu diria assim, eu vou lhe responder, a resposta é meio exatamente para você que é cristão. Eu aqui estou a tentar, na verdade, tentar entender a posição daqueles que não são crentes. Amém? Logo a seguir ia dizer o seguinte: a verdade para mim como cristão, e eu disse que a minha postagem que eu fiz é uma postagem com um ponto de vista bíblico, cristão, está baseado nos conceitos daquilo que os preceitos que eu defendo são bíblicos e cristãos. E também tem muito a ver com nossos próprios valores morais na sociedade em que crescemos. Acredito, para quem nasceu nos anos como eu nasci nos anos 70, quem vem dos anos 60, talvez possa compreender melhor. A juventude também dos anos 80 ainda chega a entender. A dos anos 90 talvez seja mais crítica para compreender o que eu vou aqui passar. Então, é só para dizer que a verdade não é relativa. A verdade, ela é absoluta. A verdade é absoluta por quê? Porque quem define a verdade é Deus, o Criador do universo. Se você acredita que Deus é que fez esse universo, é o Criador de todas as coisas, a verdade é absoluta e ela está em Deus. O que Deus determinou, o que Deus disse, isto constitui a verdade, ela não é relativa. Eu não tenho uma verdade, você não tem outra, outra pessoa tem outra. Esses são pontos de vista dos seres humanos. Não tem nada a ver com aquilo que é verdade. Por isso é que Jesus Cristo disse a Pilatos que disse a Pilatos que ele é da verdade, ou diria a verdade, conhecereis a verdade, alguma coisa assim. E Pilatos deu as costas, não teve tempo para ouvir o que Jesus ia lhe dizer, porque ele estava a falar da verdade absoluta de Deus. Amém? Então essa verdade ela não é relativa e ela está confinada na própria palavra de Deus. É aquilo que são os princípios que Deus determinou e deu-nos a nós como seres humanos para compreendermos, entendermos e meditarmos sobre ela. É só para dizer que eu pessoalmente não tenho nada pessoal com Fred Costa, eu não tenho nada a ver com a vida dele, mas a questão que se coloca aqui é a publicidade, uma forma de evangelismo moral que as pessoas que estão a colocar no Facebook estavam a fazer. E eu respondi a esta publicidade, trazendo à luz a verdade. Por quê? Porque a verdade sempre doeu. Por isso Jesus Cristo foi crucificado, por isso os próprios sacerdotes com a religião também não aceitaram Jesus. Por quê? Porque a verdade sempre dói. A verdade para o ser humano não é fácil de encarar. Olha, logo nos primórdios da humanidade, nós vimos que Caim, depois de assassinar o seu irmão Abel, Deus dá-lhe o castigo, que pôs-lhe um sinal, não é verdade? E dá-lhe o castigo e diz que a terra seria dura, e já não produziria como ela devia produzir por causa do sangue que ele derramou do irmão dele.
E logo a princípio Caim reclamou, disse, isto é duro para mim, quem posso suportar? Quer dizer, como se Deus tivesse a ser injusto com ele. Ele acabou de assassinar o seu irmão e Deus lhe dá um castigo e ainda promete que não vai nada de mal irá lhe acontecer, que quem se encontrasse com Caim não lhe matasse, colocou-lhe um sinal para que isso, para lhe proteger. A graça de Deus estava sobre essa pessoa. E Caim, ainda assim, reclamou diante de Deus que aquilo estava a ser injusto, que era muito para ele suportar. Então, o mundo não gosta da verdade. A sociedade não gosta de ouvir a verdade. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Por isso nós vivemos nas sociedades em que vivemos tudo em falsidade. Por isso é que nós cá na América, quando trabalhamos em algum lugar, ou estamos num lugar, vem alguém o cliente vem para ser atendido, nós temos que sorrir. Mas é um falso sorriso, porque eu posso não estar alegre. Mas assim a sociedade nos ensina que devemos ter aquele sorriso, mostrar o sorriso. Quando cumprimentamos alguém, sorrimos. É tudo uma falsidade. Mas é assim, o que para os homens é politicamente correto. Mas para Deus isso não conta. Amém? Então, se eu sou cristão, eu não devo ser conivente com as coisas do mal. Eu sei que algumas pessoas entraram para a minha página e na postagem que eu fiz e foram lá com que acredito que inocentes ou conscientes, como advogados do capeta, do diabo. Virem lá, tentarem me aconselhar em alguma coisa, como se eu tivesse cometido algum erro. Meus irmãos, deixa eu vos dizer uma coisa. Eu não conheço, vamos dizer, eu não tenho intimidade com o Fred Costa. Mas, na verdade, a vida que, o exemplo que ele apresenta aqui, que vocês estão a exaltar, porque quando vocês começaram a evangelizar, porque vocês estão a evangelizar com a vida de Fred Costa, para os meus filhos ouvirem, aceitarem aquilo como algo moral, é imoral o que ele faz, o que ele está a fazer. Então, mas vocês verem evangelizar, todo mundo temos que aceitar, todo mundo tem que bater palma, todo mundo tem que ficar feliz porque não, Fred Costa casou, deixou de se casar. Alguns homens estão a pôr também no Facebook, papais de família mesmo a dizerem, homens casados e tudo, a dizerem, oh, meu mestre, ou então, opa, nós vamos te seguir, o teu exemplo. Quer dizer, estão aqui a levantar, a apresentar o Fred Costa como um herói, como alguém que fez algo de certo. Não. Fred Costa, biblicamente falando, ele representa a imoralidade. Os atos que ele até agora fez aqui, ele demonstra a imoralidade, não é o exemplo a seguir. Ele não tem qualquer padrão de moralidade para ensinar a sociedade. É isto que eu exponho. Por quê? Porque eu não posso concordar que vocês me digam que Fred Costa é um exemplo de homem. Exemplo de homem como? É o exemplo de um gigolô. Alguém que busca partido ou por desejo financeiro ou para se apresentar melhor, que está com mulheres que sejam talvez mais poderosas, mais bonitas. É este caminho que esse indivíduo está apresentando. Então eu vou ter que aceitar isso. Primeiro porque moralmente todo ser humano sabe que está errado. Agora, o que mais conta é a palavra de Deus. A verdade está contida na palavra de Deus. É o imoral. Então você não pode me ensinar eu aceitar a imoralidade. Porque a Bíblia Sagrada também diz que chegaremos um tempo em que o mal será chamado de bem e o bem será chamado de mal. Nós não estamos longe disso. Vamos lá ver uma coisa. Olhem bem para as novelas que nós assistimos, com os filmes que nós assistimos. Olha bem para aquele padrão de imagens tão ofensivas que rasgam o coração das crianças, a nudez, a tendência do ensino sobre a sexualidade, o despertar da sexualidade nas crianças. Tudo isso que se vem fazer é um trabalho do sistema, porque Jesus Cristo disse que, vamos assim dizer, Jesus Cristo disse que o rei do século deste mundo, o rei deste século, que é Satanás, iria levar à perdição o mundo completamente. Quer dizer que nós estamos à espera de um mundo completamente pervertido lá para frente.
É isso que nós estamos aguardando. Então não estamos longe. Repara bem a diferença de quem nasceu nos anos 70, quem nasceu nos anos 80 e quem nasceu nos anos 90 e quem nasceu nos anos 2000. Vai reparar que essa juventude tem diferença de aceitar, de permitir a permissibilidade de certas coisas com relação àqueles que nasceram antes. Por quê? Porque o padrão de moralidade foi sendo subvertido aos poucos. E nós estamos a caminhar nisso. Por isso é que um pai de família hoje consegue colocar Fred Costa e fazer brincadeiras no Facebook como se fosse o Fred Costa um grande homem, fez algo muito importante, porque saiu, deixou uma mulher, casou com outra, não viu que não está boa, agora arranjou outra, arranjou uma melhor, então grande homem. Não. Fred Costa representa um padrão de um homem prostituto, um homem gigalô, um homem chulo. E é uma vergonha para qualquer tipo de família. E eu acho que é isso que as pessoas devem chegar à conclusão. Então é isso que eu quero transmitir. Por quê? Porque mesmo a própria igreja, a igreja que conhece a verdade, a igreja tem se silenciado diante de muitas coisas erradas. Então esse aqui é o problema. A igreja não deve se silenciar. Eu via, há uma irmã que por acaso mandou uma mensagem privada, falou comigo. Eu achei que sim, é verdade, eu consinto com ela, porque eu acho que eu fui muito, talvez, usei palavras muito, por causa também daquilo que é a sensibilidade do ser humano. Usei palavras muito duras. Mas se olharmos da Bíblia Sagrada, olha, Jesus Cristo, João Batista, os santos profetas, eles nunca foram leves, nem apóstolo Paulo, com usar as palavras certas. Eles nunca tentaram minimizar a coisa para facilitar, porque vai ferir alguém. Não, quando é a verdade tem que ser dita, porque a Bíblia Sagrada também, Deus faz uma revelação de que Ele corrige a quem Ele ama. Então ele está a dizer que a correção de Deus é amor. Quer dizer que quando vimos Jesus Cristo a chamar os fariseus de hipócritas, chamando a atenção da falsa religião que eles levavam, Jesus Cristo estava expressa em amor. Por quê? Porque Deus em todo o tempo nunca se descarta dos seus atributos. Deus quando chama a atenção a alguém, quando mata alguém, está a entender? Deus quando mata alguém, Ele mata em justiça, em santidade, em amor. Os atributos de Deus nunca são dispensados. Ele não dispensa alguns atributos para agir de uma maneira. Ele age com todos eles presentes nele. Então, todas as ações de Deus não podem ser criticadas. Deus, é justo, santo e verdadeiro. Então é isso que nós precisamos compreender. Agora, a igreja que tem se silenciado diante disso, são alguns irmãos que se dizem cristãos, na verdade, que, por exemplo, também escreve, mas pastor Vitor, acha, julga. Mas quem disse que eu estou a julgar a vida do Fred Costa? Eu vou julgar a vida dele por quê? Ele é mundano, ele ainda merece a graça de Deus, ele ainda precisa. Ele não sei se com o tempo ele ainda se torna um pastor, ou se vem ser um cristão, se converte verdadeiramente. Eu não posso julgar, eu estou a julgar as ações das pessoas que estão a elevar Fred Costa com a atitude que tomou e toda a sua trajetória como algo santo, como algo bom. E que também os jovens da igreja são parte disso. Eu vejo ali muita juventude que estão a mandar essa mensagem, mas pastor, devia estar mais leve, devia estar mais calmo. Como se eu tivesse cometido alguma coisa. Meus irmãos, eu não cometi nada. O irmão é que tem que refletir, olhar para a palavra de Deus. No livro de Efésios 5, citado até por uma irmã, e dou graças a Deus, a irmã foi muito, muito profunda, a irmã Paula. O livro de Efésios diz que nós não devemos ser coniventes com as obras das trevas, mas, no entanto, nós devemos expô-las, pregando também a verdade. Então, aquilo que é errado, nós devemos expor. Os Estados Unidos da América, que em muitos dos estados já tem legalizado, por exemplo, o casamento homossexual, vamos assim dizer. A igreja, a verdadeira aqui na América, não para de criticar o Estado, não para de expor a verdade. Nós não devemos odiar, por exemplo, o homossexual, não devemos odiar quem é a jovem lésbica ou o rapaz gay. Não vamos odiá-lo. Nós vamos tratá-lo como ser humano semelhante a nós, mas ao mesmo tempo, toda a oportunidade que temos que lhe dizer: Deus não consente contigo, Deus não consente com o estilo de vida que levas. Isto é a verdade. Agora, se não temos que ficar calados e olhar, não, estamos a ser coniventes com a mentira.
Isto é a mentira que está-se a viver. Então Satanás é que tem trazido estas obras frutíferas, como é que se diz, das trevas escondidas, quer dizer, que ele vem trazendo para enganar as pessoas. E essa igreja tem comprado isso, essa igreja tem aceito isso. Por quê? Eu vou aqui tocar num aspecto, por exemplo, a homossexualidade em Angola. Por exemplo, eu vejo várias vezes, vocês publicam nas vossas páginas de Facebook a titica, e tem cristão até que consente e que falam. Eu já vi, colocaram pessoas que colocam, nunca comentei, mas eu vou lhe dizer uma coisa: isto é imoral, é imoralidade. Colocam a imagem dessa tal de Titico ou do Titico, colocam lá nas redes sociais e dizem: olha, ela está uma mulher, não sei o que, ele está. E são pais de família, pessoas que têm filho, têm família, a fazer esse tipo de coisas. Então vocês, quer dizer, estão a evangelizar o mundo para seguir o padrão do imoral, do que abominação para Deus. E eu tenho que aceitar? Não, eu nunca vou aceitar isso. Eu me oponho contra qualquer forma de falsidade. Amém? Eu me oponho contra qualquer forma de falsidade. E daqui a pouco vamos ver igrejas que vão aceitar. O homossexual não pode ser, escuta uma coisa, não pode ser expulso de uma igreja, mas ele tem que ser chamado, aconselhado a mudar de estilo de vida. Não pode ele aceitar porque vem assim, fica assim. Daqui a pouco vocês vão ter pastores então, ou pastora homossexual em Angola. Então não podemos aceitar isso. Isso não é a verdade, isso é a mentira. Por exemplo, nós somos bombardeados também com a pornografia todos os dias. Querendo ou não, você tem um celular, abre o Facebook ou abre um e-mail, você é bombardeado. Nós temos que lutar contra essas coisas. Não podemos permitir que essas coisas se tornem normais para nós. Porque não são normais. A nudez é outra coisa. Que hoje a juventude hoje aceita todo tipo de comportamento contra a nudez, porque é normal. Outros ainda, por exemplo, os modelos. Por exemplo, uma mulher cristã dizer que não, minha filha é modelo. Ok, se é modelo, espero que seja modelo de um padrão de roupas decente, que não mostre o seu corpo. Mas quando o modelo é uma modelo aberta para fazer tudo, não é filha de Deus, não está convertido. Isto é condenável nas Escrituras. O próprio ator de cinema, se ele for ator de cinema de fazer papéis dignos, sem corromper-se, é tudo bem. Mas quando entra o chamado beijo profissional, não, isto não é aceitável diante de Deus. Deus não permite e nunca na Bíblia Sagrada incentivou a brincar com o sentimento que ele fez para a procriação, para o amor, para a relação de família. Nós, os homens, pervertemos isso. Amém? Então, são essas coisas. Os cantores seculares, os cantores gospel, todo esse tipo de coisa. Pessoas que entram para este mundo e não conseguem manter um padrão de vida com Deus, mas dizem-se que servem a Deus. Por quê? Isso só acontece porque existe o falso pastor, o falso mestre, o falso profeta, o falso evangelho, o falso ensino. É nestas igrejas que você se calhar vai encontrar que Fred Costa tem um pastor. Você vai encontrar, se calhar, que a Titica também tem um pastor. E frequenta uma igreja. Dá dízimo, dá ofertas. Você vai encontrar que pessoas imorais frequentam uma igreja e que nunca foram chamadas a atenção do estilo de vida que ela leva pela palavra de Deus. Por quê? Porque simplesmente a sociedade se colocou comprometendo-se com a mentira. E aceitar a mentira como forma de modernismo. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus continua a ser o mesmo, aquele mesmo Deus. Desde o princípio da palavra de Deus na criação, é o mesmo hoje. Agora, é bem verdade que nós como cristãos, ao entrarmos com um incauto, com alguém que não é crente, no caso do Fred Costa, se é que não é de uma igreja, se ele não é cristão, nós não devemos ir com a atitude de condenação, de que você vai para o inferno. Não, nós devemos trazer a verdade para expor a mentira que ele vive. E falá-lo com mansidão, para que o Espírito Santo possa realmente convencer o coração dessas pessoas. Agora, você que é cristão,
se você apoia essa prática, se você consente com essas práticas, se você ainda assiste até a Fazenda e também fica aí porque vou votar, eu vejo ali, eu vejo pelas publicações e acabo por assistir trechos que põem por ali, quer dizer, publicações de que o Big Brother, a Fazenda, sei lá, com essas coisas, e você vive incentivando e conivente com essas coisas, tenhas a certeza que você precisa recuar para trás, arrepender-se e andar no caminho de Deus, porque você não está a andar segundo a vontade de Deus. Amém? São vocês, eu estou a falar aqui para os cristãos, que se dizem ser cristãos, são vocês que incentivam as modelos, tem modelo na igreja, na igreja do falso pastor, do falso profeta, tem as irmãs que se dizem ser modelo, e modelo, porque é modelo, não, se expõe o corpo é obra do diabo, isso não tem como, expor o teu corpo é obra do diabo. Se for uma modelo que vai vestir só para pôr roupas, meter roupa experimentar, para tirar fotografia, mostrar, tudo bem, alguma coisa, mas quando entra essa forma, ou sensualidade, nudez, todas essas coisas, não faz parte da vontade de Deus. Então é bem claro, vou dizer, não, legalista, não sou legalista, nós estamos na graça, nós podemos fazer muita coisa, mas nós temos o padrão moral do ser humano é o mesmo, tanto do cristão como do não crente. Mas uma coisa é certa, quando você se converte, para além do teu padrão moral, Deus te traz a verdade. E essa verdade te liberta para você compreender todas as coisas. Então é essa necessidade que cada irmão deve ter. Por isso, eu não tenho desculpas a pedir a ninguém. Não tenho desculpa, até mesmo ao Fred Costa. Porque eu expus aquilo que é a verdade. Vocês não gostam da verdade. Vocês gostam de continuar a mentir, a viver na mentira, no engano. Então eu não sou parte disso. Eu sou um ser humano como todos vocês são. Pecador como todos são. Mas uma coisa é certa. Eu jamais serei conivente da mentira. Isto eu não aceito. Porque é isso para o qual Deus nos chamou. Com nossas falhas, com nossos erros, mas nós temos que reconhecer quando demos passos errados. Essas coisas de casar, descasar, casar, descasar, porque essa é a vida que agora também até cristão tem. E nós estamos na graça. E os pastores não dizem nada, porque tem medo de perder aquele e aquele. Por isso é que também a segunda mulher, a amante, é membro da igreja do pastor. Não que ela não deve ir à igreja, mas que o problema está que o pastor não traz isso à tona, não lhe traz a verdade, dizer, você é segunda mulher, segundo a Bíblia Sagrada, aqui diz isso, essa relação não é lícita, você está a fazer esses conselhos, esses indivíduos, falsos pastores, não fazem, não dão. Por quê? Porque o interesse dele é sugar alguma coisa, benefício daquilo que você está com. Por isso é que o gatuno, o governante gatuno, o governante... Quer dizer, todos esses que fazem mal, continuam nas igrejas, dão dízimo, dão oferta. Todos aqueles que estão a parar nos tribunais, que não estão, mas que estão todos na lei de gatuno, tem um pastor. E esses pastores são os indivíduos que vão carregar o sangue nas suas cabeças destas pessoas. Por quê? Porque na verdade eles não estão a pregar aquilo que é a verdade. Por isso, amados irmãos, eu não tenho nenhum pedido de desculpa a fazer, porque o que eu fiz aqui é a verdade. É aquilo que todos vocês não têm coragem de fazer, todos vocês não querem expor. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa. É a imoralidade. É a imoralidade. É imoralidade. É imoralidade. É um ensino completamente perverso. Eu não posso aceitar que as outras gerações veem isso e olhem com olhos bons. Sei que algumas pessoas do politicamente correto mandam mensagem, Vitor, por isso. Mas, meu irmão, eu estou aqui a falar com relação à Bíblia Sagrada, com base na Bíblia Sagrada, para você entender que todas essas coisas que eu expus ali é a verdade. E essa é a verdade, é com a Bíblia Sagrada nos ensina para que nós possamos enxergar. Não sejamos coniventes das obras das trevas. Devemos condená-las, expô-las e ensinando a palavra da verdade. É isso que nós devemos fazer. Essa é a missão da igreja. Por isso, meu irmão, se você é modelo, se você é ator de cinema, que pratica aqueles beijo profissional,
você é cantor secular, é o cantor gospel, que também vive misturando no mundo e é cantor secular, mas é da igreja. Você que pratica nudez, você que consente com a pornografia, porque a pornografia até está incluído mesmo no modelo, porque aquilo que nós vimos nos filmes e uma série de coisas, a homossexualidade, você que, não, eles, porque titica, porque... Tudo isso está a parecer bom aos teus olhos, mas aos olhos de Deus, aos olhos do Criador, aquele que te fez, que te deu sopro de vida, você não verá a face de Deus, e o teu caminho é mesmo no inferno. Porque por mais que a gente tenta aqui falar coisas bonitas, como hoje temos que dizer sempre, a tua alma descansa em paz, só são minhas palavras, porque eu não posso comandar a tua alma para descansar em paz, porque o Senhor disse que aqueles, o adúltero, o idólatra, o roubador, o ladrão, o assassino, ele diz que estes não terão, vão para o lago de fogo. Então não sou eu que estou a dizer. Então, por mais que eu até diga, não, a tua alma descansa em paz, porque essa sensibilidade é boa, o bem dizer das pessoas, porque temos que ser sensíveis. Manos, a palavra de Deus não é assim. Por isso é que Jesus falou sempre a verdade. Os santos profetas foram falar a verdade. Eles não pouparam ninguém. Apóstolo Paulo, os apóstolos não pouparam ninguém. Eles falaram a verdade. A verdade vai sempre doer. Eu sou cristão. Eu leio a Bíblia Sagrada. Encontro muitas verdades que rasgam o meu coração. Eu digo, meu Deus, mas é a verdade. É a verdade dela, não devo descartar. É a verdade. É a verdade de Deus. Então o ser humano já, desde a queda de Adão, é perverso. É contrário à vontade de Deus. Os nossos desejos são muito fortes. Só que aqui é uma coisa, quando você é cristão, quando você é convertido, você deve ter domínio próprio, aquilo que é controlar os desejos, porque eu posso considerar-me que eu como ser humano, daquilo que a palavra mostra, nós somos todos adúlteros, homens e mulheres. Por quê? Porque às vezes nós olhamos para uma mulher como homem, olhamos para uma mulher, achamos muito bonita, e algum desejo mau veio em nosso coração e nós repreendemos porque conhecemos a verdade. Mas ainda assim, não deixaste de adulterar, segundo a palavra de Deus. Porque houve um desejo, uau, mulher linda. E é um desejo, talvez até, vamos dizer, inconsciente. Depois você repreende. Não deixou de adulterar, porque Jesus disse, se olhares para uma mulher com intenções impuras, já cometeste adultério. Então é isso que eu deixo aqui. Graças a todos vocês. Que Deus os abençoe e vos guarde no nome do Senhor Jesus. Amém.